Bom dia a todos. Privilégio agora que a gente tem de poder meditar na palavra do nosso Deus, e eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 44 ao 46. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Dos versículos 44 ao 46. Só um aviso que hoje as crianças vão ficar aqui até após a mensagem, tá ok? Depois que elas vão para o outro lado, mas por enquanto elas vão ficar aqui conosco, tá ok? Mateus capítulo 13, dos versículos 44 ao 46. Diz assim a palavra do nosso Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, Rei das nações, Deus soberano, obrigado por Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque através dela nós aprendemos o grande valor que o Teu reino tem. Obrigado, ó Pai, que nós possamos aprender a dependermos cada vez mais do Senhor, a entendermos que a coisa mais preciosa da nossa vida tem a ver com o Teu reino, tem a ver com o Teu governo sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Eu peço que o Senhor continue a nos conduzir, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, abra as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos colocar as Tuas coisas, a Tua palavra, o Teu reino, acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Nós te oramos assim e rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Tem um casal de amigos que há certo tempo o primeiro filho deles nasceu, e para pais isso é um momento muito importante, quando vem o primeiro filho, quando descobre a notícia, até que esse menino nasce, e uma alegria muito grande para eles, para a família, para todos que estavam ao redor. Só que quando ele nasceu, ele foi diagnosticado com um problema nas pernas, e os médicos daqui disseram que ele não poderia jamais andar direito, que na pior das hipóteses, para melhorar a vida dele como um todo, ele teria que amputar essas pernas. E isso foi uma notícia muito triste, muito pesada para os pais. Imagina, você sonhar com aquele momento e de repente ter uma notícia dessa. E então eles descobriram que um certo médico fora do país fazia um tratamento. Eles entraram em contato com esse médico e falaram: olha, traz esse menino aqui, porque eu tenho casos muito semelhantes a esse, e o resultado que nós temos diante dos quadros que eu já atendi aqui são muito bons, então traz esse menino para cá. Só que vinha um grande problema, a questão financeira, de ter que levar esse menino, eles teriam que se mudar para fora e fazer todo o tratamento, todo esse período de recuperação. Então eles começaram uma campanha para arrecadar dinheiro. É um casal muito conhecido aqui, de muitos da igreja, e eu lembro de uma entrevista que eles deram para uma rede aqui de televisão, e o pai deles, que é meu amigo, disse: olha, eu faço tudo para ver meu filho correndo, o meu sonho é poder jogar bola com meu filho, é poder correr com ele, e eu vou fazer tudo que for necessário para ver esse menino correndo, para ver esse resultado, e eu venderia tudo, eu faria tudo para que a gente pudesse fazer esse tratamento. E Deus abençoou de uma forma tremenda. Hoje eles estão lá, não sei quanto tempo, talvez 3 a 4 anos que eles já estão lá, e Deus suprindo todas as necessidades que eles têm, e o menino já está correndo, já andando, e Deus abençoou de uma forma tremenda. E por que o pai pôde dar uma entrevista dessa e dizer: eu faço tudo pelo meu filho? Porque aquele menino é extremamente precioso para ele, extremamente precioso. E o interessante é que quando a gente lê esse texto de Mateus dizendo aqui a respeito de algo muito precioso, nós vamos aprender que nós devemos alinhar os nossos valores com os valores de Deus, porque Deus tem algo que é extremamente
extremamente precioso, algo de um valor inestimável para Ele. E aqui nós somos alertados então a ver que aquilo que Deus tem como prioridade deve ser a nossa prioridade também. E Deus aqui, através de Mateus, nos ensina por meio de uma parábola. Nós vemos Jesus contando uma parábola, e essa parábola faz parte de algumas outras, de outras 6 parábolas, de outras 5 na verdade, porque ao todo são 7 parábolas do reino, que falam a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. E uma parábola nada mais é do que uma história que Jesus contava, e não só ele, porque a gente vai encontrar no Antigo Testamento também algumas parábolas, mais para frente algumas outras, que são histórias que contrastam ou comparam uma realidade natural que a gente conhece, que é visível e conhecido das pessoas, como é realidade espiritual. Então Jesus pegava isso que era comum das pessoas, que eles conheciam, e ensinava uma grande lição que tem a ver com uma realidade espiritual que ele queria nos ensinar. E nós vamos ver, diante disso, 2 ênfases que Cristo dá diante dessa parábola. Mas antes de nós entrarmos nessas 2 ênfases, nós precisamos entender um pouquinho o que ele está querendo dizer aqui com o reino dos céus, porque ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante. Ele começa a outra parábola dizendo também: o reino dos céus. O que é esse reino dos céus? Primeira coisa para a gente entender é que esse reino dos céus é a mesma coisa quando nós encontramos outros textos dizendo que o reino de Deus ou o reino de Cristo. Alguns entendem que havia um contraste aqui, que o autor está querendo contrastar aquilo que é dos céus, aquilo que é espiritual, do reino da terra, porque o príncipe do ar, o Deus deste século, é diferente do Deus dos céus, do reino dos céus. Mas existe algo que talvez seja mais importante a gente saber, que talvez pesa mais aqui, que era na verdade um zelo do povo judeu em não dizer o nome de Deus em vão. Portanto, eles não queriam simplesmente ficar falando o nome de Deus a todo momento, reino de Deus, não. Vamos pensar uma outra forma da gente falar isso aqui. Então eles usavam o reino dos céus, simplesmente um zelo para eles não dizer o nome de Deus em vão. Mas quando a gente lê esse termo aqui, o reino dos céus, nós estamos falando exatamente da mesma coisa, do reino de Deus e o reino de Cristo, porque onde Cristo reina, Deus reina, e onde Deus reina, Cristo também reina. Então, o próprio Cristo está ensinando aqui a respeito do seu reino. Segunda coisa a respeito desse reino tem a ver com a sua natureza. Nós não estamos falando aqui nesse momento de um lugar, porque quando nós lemos essa expressão reino de Deus, talvez a gente pense lá um castelo com altos muros, um trono e Deus assentado nele e ele mandando. Não é isso, não é um lugar por enquanto, mas ele está falando a respeito do seu reinado. É o reinado de Deus, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a sua soberania, tem a ver com a nossa vida sendo governada por esse Deus. Por isso que ele está dizendo: o reino dos céus é o poder de Deus sobre toda a sua criação e sobre todas as suas criaturas. E por fim, esse reino ele é uma realidade tanto presente quanto futura. Lembra que eu falei que por enquanto não é um lugar? Porque ainda nós temos essa realidade espiritual. Nós estamos falando do reinado de Deus, mas nós cantamos aqui que todas as nações virão e adorarão, e vai chegar esse momento, uma realidade futura, quando Cristo voltar, que nós vamos viver esse reinado pleno. Nós vamos desfrutar de tudo isso de uma forma plena, mas por enquanto não. Nós estamos falando de uma realidade presente, o que nós já vivemos desse governo, mas de uma realidade futura também, quando o reino de Deus será pleno. Então, entendendo isso, agora sim nós podemos entrar na parábola, e nós vamos ver diante desse reino o que Jesus nos ensina. E nós temos 2 grandes ênfases aqui. A primeira tem a ver com o tesouro e a pérola, e a segunda ênfase está nos compradores. Então, para a gente começar vendo a respeito do tesouro e da pérola, é interessante que Sproul, um pastor que recentemente faleceu, ele fala, comentando esse texto aqui, ele diz que isso aqui tem a ver com questão de valor. Isso não é algo muito fácil da gente falar e definir questão de valor, porque é uma avaliação meio subjetiva. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com algo que é muito pessoal. Vou dar um exemplo disso para a gente entender. Talvez seja isso que muitas vezes pode ocasionar briga dentro de casa, dentro do casamento, porque o marido, para ele
tem muito valor comprar uma bicicleta nova, por exemplo. E hoje em dia não é muito barato comprar uma bicicleta, né? Antigamente não, você comprava qualquer bicicleta, ele estava bom, mas você quer fazer uma trilha, alguma coisa melhor, vai comprar uma bicicleta, ele chega para a esposa e fala: olha, meu bem, eu achei uma bicicleta boa demais, vou começar a pedalar com o pessoal da primeira igreja lá, e bom demais, que coisa boa. Quanto custa a bicicleta? R$3.000. Quê? 3.000. Não, meu bem, tudo bem, pode comprar, divide em 10 lá, né? Dá certo. Mas sabe o que é interessante? Eu também estava passeando no shopping, encontrei uma bolsa e queria comprar um kit, uma bolsa, um sapato lá também. Falei: muito bem, meu amor, pode comprar. Quanto que custa essa bolsa? R$2.000. Quê? E aí, geralmente, ele falou: você está louco, vai comprar, gastar nisso? Eu falei: mas você vai comprar uma televisão, um som, uma bicicleta? E geralmente a gente tem sistemas de valores diferentes. Quer ver uma forma muito prática disso também? É quando alguém vai vender ou comprar carro antigo. Carro antigo, às vezes, tem o mesmo preço que um carro novo. E aí, às vezes, eu quero comprar, acho bonito, tem essa paixão. Falo: eu quero comprar esse carro seu. Eu falo: mas quanto que custa? Eu falo: pô, 50 mil. Você está doido? Eu falo: não, mas olha que esse carro tem história. Esse aqui. Eu falo: não, mas eu não quero comprar essa história, eu não quero comprar o amor que você tem, eu quero comprar o carro. Eu falo: não, então eu não vendo. E aí eu estou contando essas histórias, o Sproul fala isso porque aqui existe uma ordenança, o mandamento de Cristo para nós alinharmos o nosso sistema de valor com o sistema de valor de Deus. O que Ele valoriza, isso sim, deve ser o que nós também valorizamos. E então ele fala a respeito desse tesouro escondido, de um homem que encontrou esse tesouro enterrado. E era muito comum naquela época eles enterrarem os tesouros, os bens que eles tinham nas suas propriedades, porque lá não existia o Banco Nacional de Jerusalém, de Israel, não tinha isso lá. Então como que eles faziam num tempo de dificuldade, em que outros povos sempre estavam atacando, gente que invadia, colocava-os como escravos? Enterrava. Então as gerações iam passando e às vezes nem sabia que tinha esse tesouro escondido lá, mas era algo de muito valor, era algo muito grande, de preço mesmo, algo muito grande. E isso é provado e comprovado nessas histórias. Por exemplo, em 1952 foi encontrado uma placa de cobre em Qumran, que é conhecido porque foi encontrado lá também na Cisjordânia, os rolos do Mar Morto, que tinham a ver com as escrituras sagradas. Mas um tempo depois eles encontraram em algumas cavernas essas placas de cobre, que lá tinham algumas inscrições a respeito de tesouros escondidos em certos lugares. E então eu fico imaginando, talvez seja por isso que existe tanta curiosidade, tantos filmes, documentários a respeito desses caças ao tesouro, filmes como a Caça do Tesouro Perdido, Indiana Jones, Piratas do Caribe, para os da década de 80, de 1980, os Goonies, que tem a ver com essas pessoas que iam procurar tesouros. Isso aqui era comum, deles enterrarem esses grandes tesouros, e era algo muito valoroso. E também fala a respeito de uma pérola, que certo homem, tendo achado essa pérola, falou: eu não posso viver mais sem essa grande pérola de grande valor. E hoje em dia, não é qualquer um que tem um brinco de pérolas, um colar de pérolas. E naquela época eles já sabiam do grande valor que uma pérola tinha, porque nós vamos encontrar lá no começo do Novo Testamento os evangelhos dizendo: não joguem pérolas aos porcos. E nós vamos encontrar também em Apocalipse falando de uma mulher sentada no dragão, que tinha um colar de pérolas. Vai falar mais para o final que o grande reino de Deus, existe uma porta que é cravejada de pérolas. Então eles sabiam exatamente o grande valor que uma pérola tinha. Mas onde está o grande valor que Cristo vem trazer a respeito do reino dos céus? Por que esse reino é tão precioso a ponto de Jesus contar uma história, uma parábola a respeito disso? E eu vou aqui me valer e quero pegar aqui um texto do apóstolo Paulo que nos fala a respeito disso, que está em Romanos capítulo 14, versículo 16. Romanos capítulo 14, versículo 16.
Romanos capítulo 14. Versículo 16, que diz assim: perdão que eu anotei a referência errada aqui, deixa eu ver se é o 16:14. Eu anotei a referência errada aqui, perdão, irmãos, mas o texto que eu quero falar para vocês é quando Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. 17? Obrigado, gente, salvaram aqui, obrigado. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse texto nos mostra agora o grande valor que o reino dos céus tem, porque ele tem a ver com a justiça, a paz e a alegria que o próprio Cristo nos trouxe. Porque quando ele fala de justiça, tem a ver com Cristo e o seu sacrifício naquela cruz, porque ele se fez justiça por nós. Porque quando nós olhamos para todo o contexto bíblico, nós vamos encontrar, e Paulo fala muito isso em Romanos, vai falar isso em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Eles vão falar, Paulo vai falar nos seus textos em Romanos, dizendo que pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo, e assim toda a criação foi afetada diante disso, e não existe um sequer que seja indesculpável diante de Deus. Talvez você até possa pensar, poxa, mas o que eu tenho a ver com Adão? Eu não creio muito nessa história de que Adão me representava. Tudo bem, se você não crê nisso, eu entendo que a Bíblia fala claramente a respeito dessas coisas, mas Deus simplesmente dizia: olha, você quer fazer parte desse reino aqui? Me obedeça, eu quero que você cumpra tudo que eu faço. E então ele vai te perguntar: olha, você alguma vez já mentiu na sua vida? Se você responde já, então você não tem direito a esse reino. Você alguma vez já teve um pensamento impuro? Já. Então você não tem direito a esse reino. Agora o que você merece é punição eterna. E então quando nós encontramos aqui Cristo dizendo, e Paulo reafirmando isso, que o reino tem a ver com a justiça dele, que somente Cristo pôde fazer isso por nós, para satisfazer o que Deus requeria. Somente Cristo, como sendo Deus, o Filho de Deus, todo perfeito, sem pecado, somente Ele pôde cumprir isso na cruz, e agora Ele se fez justiça por nós. Nós somos declarados justos diante de Deus por conta de Jesus Cristo, e esse sacrifício que Ele fez na cruz, agora nos trouxe paz, nos trouxe reconciliação com esse Deus, porque nós éramos considerados inimigos. Então ele nos transporta para o reino das trevas, agora para o reino dos céus. Ele não nos chama mais nem de servos, mas nos chama de amigos. Nós somos reconciliados, adotados nessa família. Você consegue pensar o tanto de benefício que nós tivemos por conta de Jesus Cristo, pelo que Ele fez naquela cruz por nós? Isso é bênção demais. Isso é a paz que Ele trouxe para nós, é a justiça que Ele cumpriu, e por último é o que Ele vai dizer: alegria no Espírito Santo. Não existe nada mais que possa trazer tamanha alegria para o meu coração, quando eu oro e vejo que eu fui amado dessa forma, que eu fui perdoado, que a penalidade da minha culpa já foi paga na cruz. Isso tem que trazer alegria para o meu coração. Quando nós encontramos o salmista dizendo: Senhor, restaura a alegria da salvação no meu coração. É disso que Cristo está falando, é disso que Paulo afirma. Esse é o valor do reino dos céus. Tem a ver com essa justiça, a paz e a alegria que Ele nos proporciona. Não sei se você já viu um programa que tem na History Channel chamado Trato Feito. Gosto muito de assistir aquilo. E aí o pessoal é uma loja de penhores, aí o pessoal vai lá para vender objetos antigos, e ele chega lá achando que aquilo também tem grande valor. Fala: olha, eu quero isso aqui, quanto você quer nesse objeto? Eu gostei, falou: eu quero $5.000.
falando, sinto muito, mas isso aqui não vale $200. A pessoa fica muito chateada com aquilo. Ou às vezes é o contrário também, né? Ele fala, olha, eu quero 200. Eu falo, não, o que é isso? Aqui vale $2.000, um valor muito mais alto. E assim a gente começa a pensar, né, no valor que essas coisas têm. E o que Jesus traz para nós aqui é mostrar que o reino dos céus é a coisa mais preciosa, mais valorosa que existe. E então nós viemos para a segunda ênfase, que está nos compradores. Interessante como que Jesus conta essa história aqui. Talvez alguns possam pensar, entra uma questão ética, talvez moral aqui, nesse comprador do campo, que ele foi achar um tesouro escondido, enterrou, voltou e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Às vezes você pensa, poxa, né, mas por que ele fez isso? Ele não devia ter falado com outro dono ou com o dono. Mas a gente entende que naquela época, na legislação rabínica, judaica, isso não era problema nenhum, porque se fosse problema, eu tenho certeza que Jesus teria se demorado aqui para explicar essas coisas, mas ele não falou isso aqui, para eles era completamente comum. Lembra da história de enterrar tesouro? Às vezes aquilo lá estava há muito tempo e nem era do dono, então Jesus nem se preocupou em falar isso daqui, mas a ênfase que ele dá, ele vai falar nas duas histórias, é que esses homens viram aquilo, venderam tudo o que tinham, de forma alegre, para comprar aquele grande tesouro. Um parênteses que eu preciso fazer aqui, algo extremamente importante. Essa parábola não nos ensina que o reino dos céus, você pode entrar nele comprando, de forma nenhuma. Nós não vamos encontrar em nenhum momento aqui em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, algo sequer parecido com isso, porque como eu disse, a justiça já foi feita, a sua entrada lá já foi comprada com um sangue precioso derramado naquele madeiro, e agora nós temos isso de forma gratuita. Sabe o que você precisa fazer para pertencer a esse reino, ter direito a esse reino? Creia que Jesus é o seu Salvador, que Ele é o Filho de Deus e o único caminho à reconciliação, à paz e à vida. Essa é a única forma de nós pertencermos a esse reino. Mas Cristo nos ensina aqui que aqueles homens deram tudo, fizeram tudo que eles podiam para ter aquele grande tesouro. Isso mostra o grande valor que eles davam para aquilo. Imagine que você é um corretor de imóveis, entregaram lá na sua mão um terreno lá meio afastado, uma chácarazinha lá, e parece um pântano, é meio alagado, que lá não vale nada, e você leva as pessoas lá para comprar, elas riem de você, falam, que dia que alguém vai querer comprar isso aqui não vale nada. E um dia desses você estava lá, mostrou chateado com isso, não consegue vender, pega seu celular para mandar uma mensagem para casa, fala, mais uma aqui que não valeu a pena, e seu celular escorrega e cai. Mas quando você pega aquele celular, parece que tem uma mancha de óleo ali, escura, diferente isso aqui, eu vou levar isso aqui para análise. Coleta algo lá, quando descobre naquele terreno tem um poço de petróleo. Eu falei, poxa vida, eu preciso comprar isso daqui. Mas só que você não tem dinheiro na poupança, não tem nada, chega em casa e fala assim, olha meu bem, meus filhos aqui, pai, mãe, a gente precisa comprar aquilo lá. Você está doido, aquilo lá não vale, eu descobri algo precioso daquilo lá, vamos ver, mas a gente não tem dinheiro, vende tudo, nós vamos mudar a nossa vida, vende tudo, vende sua geladeira, vende tudo que a gente puder aqui, porque nós precisamos comprar aquilo lá. Eu imagino que seria mais ou menos dessa forma. E eu queria ler um outro texto para vocês, que tem a ver com isso que eu estou falando. Mateus 16. Mateus 16, 24 a 26. Agora esse texto está certo. Mateus 16, os versículos 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que Jesus nos ensina aqui, quando nós podemos perceber essa pergunta aqui, é Jesus perguntando,
Qual o valor da sua alma? Quanto que ela vale para você? Jesus dá maior importância para o reino, porque Ele sabe que isso aqui tem a ver com a sua eternidade. O reino dos céus tem a ver com a eternidade. O problema maior é que a gente até valoriza esse reino de Deus, o reino dos céus, mas a gente coloca ele como adendo de outras áreas da nossa vida, porque talvez o mais importante para mim seja o meu trabalho, seja o Enem ou o vestibular que eu tenho que passar no final do ano, seja o sustento ou o concurso que eu tenho que passar, seja a minha própria família. O reino de Deus, ele é só mais uma área. E aí, quando nós entendemos o próprio Cristo nos ensinando, buscai pois em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é exatamente essa lição que Cristo vem nos ensinar, que tudo aquilo que era centro na sua vida e que não tinha a ver com o reino dos céus, retira isso, porque o centro da sua vida tem a ver com Ele mesmo, tem a ver com esse reino, tem a ver com o reinado dEle sobre a sua vida, tem a ver com a sua vida dependente completamente do poder e do senhorio de Deus. Para a gente já caminhar para o final, quando a gente entende o valor desse reino, todas as áreas da nossa vida são afetadas diante disso. Eu queria trazer uma palavra aqui para os pais. A coisa mais importante na vida do seu filho não é uma vida de sucesso acadêmica, uma carreira bem-sucedida de trabalho. Tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com a eternidade dele. Eu fiquei extremamente contente conversando com um adolescente aqui dessa igreja, e ele me dizendo que a profissão que ele vai seguir tem a ver com a necessidade que ele viu que a igreja precisava. Eu falei assim, não, eu amo, eu gosto disso, era porque eu estava querendo mesmo, mas eu fico tão feliz, porque Deus colocou no meu coração que é uma necessidade da igreja que eu percebo, e agora eu quero estudar isso, eu quero fazer isso, porque eu vou poder ser útil para o reino dele. Isso me trouxe tanta alegria. E eu sempre comento, quando a gente está em época de vestibular agora, e tem que comemorar mesmo os meninos que passam, isso é bom, a gente comemora, isso tem que ser bom, mas ensine o seu filho que, por exemplo, ele professar uma fé aqui, é muito mais importante, dê uma festa muito maior por isso, porque o centro da vida dele tem a ver com o reino dos céus, não tem a ver com isso aqui. E isso é assim na nossa vida, quando nós entendemos que o reino dos céus é a nossa prioridade. O que eu faço no meu trabalho reflete a eternidade. O que eu faço e a maneira como eu porto dentro da minha casa tem a ver com o reino dos céus na minha vida. Entenda isso, busque em primeiro lugar o reino dos céus, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida debaixo do senhorio dEle, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso nos traz contentamento, isso nos traz gratidão, isso diminui as nossas ansiedades, isso nos dá alegria pela salvação que nós temos. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter como o grande valor da nossa vida aquilo que Deus tem, que tem a ver com o seu reino e uma vida dedicada a Ele. Que essa igreja possa permanecer fiel a isso, fazendo tudo para o crescimento do reino dos céus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado mais uma vez por Tua palavra. Obrigado porque o Teu reino tem a ver conosco. O Teu reino tem a ver com Jesus Cristo, que Ele fez por nós, e nós aprendemos exatamente com Cristo o valor que nós devemos dar no nosso reino, no reino do Senhor, no reinado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos como centro e a grande prioridade da nossa vida o reino do Senhor. Tem a ver com o nosso caráter sendo transformado segundo Jesus Cristo, tem a ver com as nossas atitudes, os nossos pensamentos refletindo quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Pai,
que tudo aquilo que tem substituído o Senhor na nossa vida, nós possamos tirar isso, ó Pai, ou simplesmente tirar essa grande prioridade que nós damos e colocar o Senhor como a grande prioridade das nossas vidas. Obrigado porque nós podemos fazer parte desse Teu reino de forma gratuita. Obrigado porque é pela graça do Senhor. Isso não tem a ver conosco, isso não tem a ver com as nossas obras, isso não tem a ver com eu decidir qualquer coisa, mas é o Senhor que nos alcançou e nós te agradecemos por isso, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte desse Teu reino. Isso é graça do Senhor, isso é bênção do Senhor, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui. Que o Senhor nessa manhã traga da Tua salvação, que o Senhor traga da Tua libertação, que o Senhor transporte, ó Deus, pessoas do reino das trevas para o reino do Senhor, o reino dos céus. Alcança-nos com a Tua graça, ó Pai. Obrigado por pertencermos ao Senhor. Nós te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.